Hoje, a gente vai explorar um caminho para se livrar das amarras financeiras, mergulhando num guia que junta a sabedoria espiritual e, olha, passos bem práticos para superar as dívidas. A ideia aqui é entender como sair dessa servidão para encontrar o que seria uma prosperidade de verdade. E tudo começa com essa frase, que é a base de tudo. A perspectiva que a gente vai analisar hoje não vê a dívida só como números numa planilha, sabe? É algo mais profundo, um peso espiritual. É vista como uma forma de servidão que pode roubar a liberdade, limitar as escolhas e, no fim das contas, aprisionar o futuro. Então, a nossa jornada vai seguir esses 5 passos. A gente vai entender o problema, mudar o jeito de pensar, ajustar o rumo com a ajuda espiritual, aplicar umas ferramentas práticas e, por fim, descobrir um princípio que, olha, desafia a lógica comum. Para começar, o negócio é encarar o problema de frente. A dívida, nessa visão, é mais do que uma questão de grana, é uma corrente, tanto espiritual quanto emocional. E para quebrar essa corrente, o primeiro passo é reconhecer que ela existe. A ideia central aqui é que a dívida cria essa dinâmica de mestre e servo. Ela consome energia, sabe? Drena os sonhos e, no fundo, coloca o futuro da pessoa nas mãos de outros. É uma força que vai contra a ideia de uma vida com liberdade e prosperidade. Essa pergunta toca num ponto delicado, a negação. Muitas vezes a gente constrói um muro evitando olhar os números por medo do que vai encontrar ali. Mas essa barreira autoimposta é o que impede qualquer solução de aparecer. O primeiro passo para a cura, então, é ter a coragem de olhar para o outro lado desse muro e encarar a realidade. Depois que a gente encara a realidade, o próximo passo é uma mudança fundamental na perspectiva. É aqui que entra o conceito de mordomia, que serve de base para todas as ações práticas que vêm a seguir. Mordomia, em essência, é reconhecer que nada é realmente nosso. Tempo, talentos, dinheiro, tudo seria uma confiança divina. A pergunta principal deixa de ser o que eu quero fazer com o meu dinheiro e passa a ser como posso administrar melhor os recursos que me foram confiados. É uma virada de chave. E aqui está a grande diferença. É sair da mentalidade de dono, que é mais reativa e baseada em desejos, para de mordomo, que é proativa e alinhada a um propósito maior. É uma mudança que transforma cada decisão financeira que a gente toma. Mas não adianta só tratar o sintoma sem entender a causa, né? A dívida raramente é só um problema de falta de renda. Quase sempre tem uma raiz muito mais profunda que precisa ser descoberta. E aqui estão algumas dessas raízes. Comprar para preencher um vazio emocional, o esforço para manter um padrão de vida que não é sustentável, a tentativa de impressionar outras pessoas ou, simplesmente, a falta de um plano claro. Identificar a verdadeira causa é o que permite uma mudança que dura de verdade. Com a mentalidade ajustada, a gente entra no pilar espiritual. A abordagem aqui é bem clara. Antes de qualquer planilha ou estratégia, o ponto de partida é a oração, vista como a força que vai direcionar todo o processo. Essa frase resume perfeitamente a relação entre fé e prática. A oração não é sobre esperar passivamente, de braços cruzados. É sobre alinhar a mente e o coração para que cada passo prático que se segue seja o passo certo. A analogia usada aqui é fantástica, a do leme e do remo. Pensa só, sem o leme da oração, a gente pode remar com toda a força do mundo, mas vai acabar andando em círculos. E sem o remo da ação, a gente sabe para onde ir, mas o barco não sai do lugar. Só a união dos dois garante o avanço. Agora vamos para as estratégias mais práticas. A disciplina é apresentada não como uma punição, de jeito nenhum, mas como uma ferramenta de proteção. É um escudo que defende contra os impulsos de consumo e o desperdício. Uma tática bem concreta é a regra das 24 horas. A ideia é simples. Ao adiar a decisão de compra, aquela emoção inicial, o calor do momento se dissipa. E aí, a razão tem tempo para entrar em campo. É um ótimo treino de autocontrole para diferenciar o que é necessidade real do que é só um desejo passageiro. Outra ferramenta poderosa é o tal do diário financeiro. Manter um controle rigoroso de cada centavo que sai do bolso traz uma clareza impressionante. É assim que se identificam aqueles pequenos vazamentos, sabe? Aqueles ralos silenciosos no orçamento que, somados, viram um problemão. E isso nos leva ao que é chamado de mapa da libertação. A ideia é criar um demonstrativo, assim, com cada credor, cada juro, cada parcela. Isso transforma aquele monstro abstrato e assustador num desafio com contornos definidos. É o ato de encarar a realidade para, só então, poder criar um plano de quitação.
Com o mapa claro na mão, existem duas estratégias principais. O método bola de neve, que foca em quitar as menores dívidas primeiro, para gerar motivação como as vitórias rápidas, e o método avalanche, que prioriza as dívidas com juros mais altos, para economizar dinheiro a longo prazo. A melhor escolha aí vai depender do perfil de cada um. E assim a gente chega ao último princípio, e talvez o mais desafiador de todos. A generosidade é apresentada como a chave secreta, a chave contraintuitiva para a verdadeira prosperidade. Este versículo introduz o conceito de semear e colher. A lógica por trás disso não é a da matemática comum, mas a de um princípio espiritual. A generosidade é vista como a semente da futura colheita. Nessa perspectiva, dar não é diminuir o que se tem, é um ato de adoração e de confiança. É como uma declaração de que a fonte da provisão vai muito além do próprio esforço. E é justamente esse ato que, segundo a fonte, quebra o ciclo de medo e de retenção. Em resumo, a generosidade transforma a dinâmica. Em vez de se agarrar ao que se tem por medo, a pessoa escolhe liberar recursos com fé. É essa escolha que, segundo esta visão, ativa um ciclo de abundância e multiplicação. E terminamos com essa reflexão. Uma pergunta que desafia toda a lógica convencional e que resume a essência dessa jornada de libertação. A ideia de que a verdadeira prosperidade pode ser encontrada não no acúmulo, mas na coragem de soltar com um coração grato e confiante.